estreia do Goiás. Ontem nós fizemos um pós-jogo aqui com muita gente também, mais de 2.000 visualizações, 2.300 visualizações no ao vivo. Eu falo o seguinte, porque nós entramos no ao vivo, quando começa o pós-jogo, no zero. Nós começamos com zero. E rapidamente nós chegamos lá em cima. Muito obrigado ao torcedor esmeraldino, ao torcedor colorado, ao torcedor rubro-negro pelo prestigiar o nosso trabalho. Carlão, mas assim, fazia tempo que eu não via o torcedor do Goiás, não com a classificação, com a colocação, porque na Série B o torcedor do Goiás viveu isso, mas com o desempenho da equipe, sabe? Lógico que foi só uma estreia contra uma equipe que não demonstrou grande resistência, o time do Goiatuba, mas eu vi o torcedor do Goiás feliz por ver o time dele jogar. Com certeza, Gerli. É um ótimo início de campeonato. O Goiás ele tem que começar desse jeito. O certo, Gerli, era todo de início de campeonato goiano, né? Começar sobrando. É o Goiás Esporte Clube, né? O maior campeão dessa bagaça, dessa terra aqui. Então tinha que ser assim toda vez. E a torcida estava precisando disso. Porque fazia tempo que a gente não começava com uma tranquilidade. Era empate, era derrota, né? E um time feio, um jogo horrível, horroroso, né? Então, dessa vez não. Dessa vez ontem foi diferente. E a torcida tem razão, tá feliz. Viu um time jogar a bola, né, cara? Quanto tempo que a gente não via isso, né? O time ir para cima, fazer triangulações, gols, né? Então, a torcida com certeza ficou bem animada com esse resultado de ontem. Não, e assim, porque assim, eu sei que chegou um momento que o que é que importa é o resultado. Futebol é um escravo do resultado hoje. Você vê todo mundo focado no resultado. Só que se você fica a vida inteira só no resultado, o esporte perde a graça, porque ele se torna uma coisa quase que matemática, sabe? Ele sai, vamos dizer assim, ele sai da área cultural para a área de exatas, sabe? Ele sai de humanas para exatas. Ele precisa das exatas, fazer mais gol do que tomar, do que levar. Mas ele precisa do lado humano também, esse lado lúdico de futebol, o time fazer uma boa partida, o cara dá um chapéu no outro, uma coisa assim, sabe? O torcedor sente falta disso também. Então eu vi essa sensação no pós-jogo, assim, e olha que nós tivemos uma expressão, eu gosto muito de acompanhar o que o torcedor fala, porque eu acho que o torcedor, quando fala, lógico, às vezes uma pessoa fala uma coisa, mas quando você vê muita gente falando de algo, aquilo é sentimento. As pessoas estão com um sentimento parecido. E ontem, depois eu estava vendo os números, nós tivemos mais de 250 mensagens aqui no nosso pós-jogo. Se a gente não conseguir tirar um cenário com 250 mensagens, você tem que mexer com outra coisa, né? E eu senti isso no torcedor do Goiás, nessas mensagens, que ele ficou feliz em ver o time jogar. Eu não vi o torcedor iludido, não vi o torcedor nessa situação, mas eu vi ele feliz em ver o time dele fazer uma boa partida, sabe? Eu acho que isso foi muito, muito interessante. E você, Ana, como é que você viu aí essa sensação do torcedor esmeraldino com o Goiás vencendo e convencendo? Primeiro, agradecer aqui o Darlan, que mandou os dois superchat e falou, é verdade, Gerli, aí viraria só estatística. Então, concordando contigo, Gerli. E até sobre isso, eu estava, enquanto o jogo ainda, estava pensando, o Goiás viveu mais de um ano, né? Mais dois, vamos pegar só 2025. O Jair Ventura, que tem um estilo mais não tão ofensivo quanto o Daniel Paulista. O Mancini não conseguiu também implementar um estilo que agrada o torcedor. E o Carille, a gente não precisa comentar nada. O próprio Carille se entrega, né? Ele não esconde o que ele gosta. E eu respeito, Gerli, muitos os treinadores que têm a filosofia de jogo mais reativo, de não propor, de esperar. Só que caramba, nós somos o país do futebol. A gente nasce, cresce, aprende com um jogo bonito, com toque, o time atacando, oferecendo perigo.
E o torcedor do Goiás não teve esse vislumbre de futebol em 2025 nem nos melhores momentos, quando o time era líder do campeonato brasileiro. Então foi um alento, eu vi dessa maneira. E o Daniel Paulista, além de conseguir dar esse alento, ele mostrou que em pouco tempo já conseguiu deixar características fortes, táticas, na memória desses atletas, que o Goiás vai ser diferente, pelo menos vai tentar ser diferente. Porém, mais ainda do que eu gosto ou não, tem necessidade, igual você falou. É muito difícil, citando o exemplo, o Goiás entrar em uma Série A e jogar para cima o tempo todo. Não, não dá, é difícil. Em uma Série B, nem todo jogo o Daniel Paulista vai conseguir colocar essa filosofia. Mas no campeonato goiano, se o Goiás não propor jogo, se o Goiás não for ofensivo, se o Goiás não tiver o domínio da partida, aí não faz sentido. E aí tem algo errado. Então, foi essa leitura que eu fiz. Esse é o sentido da animação do torcedor do Goiás. Ver um time que agora, de fato, corresponde em campo ao seu tamanho. Joga da maneira que todos estão acostumados, joga da maneira que agrada e, principalmente, dá esperança até já reais de que o time consegue. Foi a leitura que eu fiz, Girli. O Goiás com vários estreantes ontem, né? Nós tivemos aí o Luizão, os dois laterais, o Rodrigo Soares e o Nicolas, o Lourenço, o GG entrou no segundo tempo, o Cadu, o Bruno Sávio, todos os 7 reforços do Goiás participaram do jogo de ontem. De qual você mais gostou, Carlão, nessa nova turma que iniciou a sua jornada pelo Goiás? Tudo, Carlão. Foi mal. Vamos tirar o Pedrinho, que já estava aí, mas para mim ele estreou no Goiás de novo, né? Porque não vinha jogando nada e jogou muito bem. Mas ali do pessoal que eu gostei mais, eu gostei muito do Luizão, você acredita? Porque é um setor que a gente estava desconfiado. Eu, pelo menos, estava muito desconfiado com relação à zaga, né? E aí vem uma novidade, né? Que é um reforço, e vem um jogador que a gente também não esperava. Eu, pelo menos, vou falar por mim, achava que o Felipe ia ser titular. E não foi o Tite. E deu super certo. Então eu gostei bastante, né? Mandar um abraço aqui pro meu amigo William, que falou que tá autorizado o empréstimo aqui. Igor, Camilo, Neres também, a galera tá toda aí. Então, assim, eu gostei muito do... Eu tentei trazer o William pra cá, mas ainda não deu certo, não. Mas uma hora dessa vai dar. Rapaz, e ele é difícil, né, cara? Como é que pode, moço? Como é que pode? O Lorival Leite também aqui, que é parceiraço nosso. Goiás ontem parecia um time de futebol. Muito bom. Gerli, inclusive, eu tô aqui, ó, o ganhador de ontem, eu tô aqui na empresa, aqui, tá? A lata tá aqui, tem as outras, tem o reparador de pneus, tem limpa motor, tem higienizador de capacete e tem o pneu pretinho, tá? Pessoa que combinar aí pode vir buscar, depois eu vou pôr até a localização daqui lá no nosso... Foi o Juscelino Félix que ganhou, a gente vai fazer o contato com ele e vamos passar certinho para ele pegar com você. Ana, os estreantes do Goiás ontem, né, de quem você gostou, para você, quem conseguiu ter um bom desempenho, quem é que já chega caindo na graça do torcedor esmeraldino? O Luizão chegou caindo na graça da torcida, mas ele não foi muito na sua posição como zagueiro, ele não foi tão pressionado. Exigido. Mas fez uma partida segura. Isso aí é inegável. O GG entrando no segundo tempo, eu gostei. Até um pouco ali, parece que ainda adaptando ao ritmo. Eu não vi como foi a pré-temporada dele antes de concretizar o negócio com o Goiás. Creio que ele seria titular se ele estivesse 100%. Então eu fico com esses 2 nomes neste momento, Gerli.
E uma É, menção eu, honrosa também, uma menção honrosa ao Nicolas, o lateral, talvez. não, O primeiro tempo eu dele foi ok. dos estreantes, o que eu mais gostei de todos eles foi do Rodrigo Soares, sabe? Foi o que eu mais, principalmente pelo primeiro tempo dele. Achei ele muito participativo no primeiro tempo, finalizando, cruzando, dando opção o tempo inteiro. Achei o Rodrigo Soares numa partida muito boa, enquanto ele teve gás. No segundo tempo ele não dava conta mais de ir para o ataque. Chegou uma hora que ele foi, inclusive, substituído pelo Diego Caetano, porque ele não conseguia mais ir e voltar, mas foi o que eu mais gostei deles. Achei o Luizão também muito seguro, muito tranquilo nas jogadas. Ele sobra, né, cara? Ele é aquele meninão que na escola ele brincava de basquete, né? E os outros não. Aí ele Sim, chega assim, no gol que ele faz, que ele salta, o, a cabeça do jogador do Goiatuba tá para baixo do peito dele. Então, assim, ele não teve disputa aérea, ele subiu É, e fez o gol, não teve disputa aérea. E ele tem um tempo de bola muito bom. Então, também gostei do Luizão, mas o que eu mais gostei nesse jogo de ontem foi do Rodrigo Soares. Acho que ele conseguiu dar uma dinâmica bem interessante ali pelo lado direito do ataque do Goiás. Bruno Sávio um pouco apagado, ainda assim participou do segundo gol. GG também fez o gol dele. Lourenço no primeiro tempo mais participativo, depois o Gás acabou também, mas o Cadu que estreou, o Cadu tem que ter mais coragem. Você entrou no jogo com 3-0, vai para cima, tenta o drible, que era a marca dele no Anápolis. Sabe, você tem que procurar isso aí, não muda a maneira de jogar não, mas sem dúvida, essa foi a minha impressão aí sobre os estreantes esmeraldinos. Vamos falar aqui do Felipe, esse não é Felipe, é Felipe Machado, jogador que está acertado com o Goiás. É, hoje cedo, parece que o esporte tentou ou ontem, né, tentou dar uma reviravolta na situação, mas não conseguiu. Jogador que estava no Coritiba. Falamos um pouco disso ontem no pós-jogo, mas vamos falar aqui para o torcedor que está acompanhando a gente, Cardão, nesse F62 debate de hoje. Felipe Machado, você acha que é reforço para o Goiás? É um jogador que se encaixa bem nesse elenco esmeraldino? É o nível de contratação que o Goiás tem que trazer para essa Série B? eu achei coerente, achei uma boa contratação. Sabe? Gosto do jogador. E, e assim, até essa briga que rolou, que estão dizendo aí que rolou, tem gente falando até em chapéu, né? No esporte. Eu acho que é por aí, sim, o Gerli, as contratações que o Goiás tem que fazer. Pé no chão, jogador, vamos dizer assim, maduro, entendeu? E para formar um time equilibrado, que é o que a gente tinha falado várias vezes esse ano, nas primeiras lives aí, o Goiás precisa de um time equilibrado. E vou até voltar ali, ó, o Paulo falou sobre confiar no Tite ou não. Paulo, ainda vou acrescentar uma coisa. Talvez ontem o Gerli falou isso na live, depois dá uma conferida no pós-jogo. Ele talvez o técnico não soube aproveitar o Tite com a característica que tem, né? Posicionamento, alguém do lado, entendeu? Então só fugindo, desculpa fugir um pouco do Felipe Martins aí, o Gerli, mas só para dar um retorno aí pro Paulo Moura. Eu gostei muito da contratação do Felipe, muito boa. E você, Ana? Felipe Machado chegando para a equipe do Goiás, gosta do nome, Goiás está precisando realmente de um jogador ali volante, a gente até debateu isso durante a semana, né? Apesar de que o Lucas Rodrigues, ele chegou, acho que colocando pelo menos interrogações na cabeça do Daniel Paulista, mas o Felipe Machado está vindo aí para jogar pelo Goiás na temporada de 2026, jogador campeão brasileiro da Série B do ano passado pelo Coritiba. Mas, Gerli, primeiro, eu não citei isso, parabenizar o Daniel Paulista pela coragem de colocar um garoto da base na estreia e dar a oportunidade. Há quanto tempo nós cobrávamos isso de um técnico que o Daniel Paulista fez? E o Lucas aproveitou a chance dele. Como você falou, deixou a dúvida agora. Tanto é em que nenhuma escalação isso estava sendo cogitado, porque não é costume dos treinadores fazerem isso. Agora, falando sobre o Felipe Machado, até me surpreendeu o Curitiba não tentar essa renovação de vínculo. Não sei o que aconteceu, porque ele jogou bem lá. Era um jogador fundamental da equipe do Mozart. Pertence ao Vitória, vem para o Goiás
E é justamente na posição que mais está carente neste momento. E tem muito a agregar. É um jogador experiente, porém não velho, que a gente já viu que é o tipo de jogador que o Michel está trabalhando. Aquele jogador que conhece a competição, mas ainda tem fôlego para jogar. Então, me agradou bastante o nome e acho que o Goiás está montando um time muito forte. Agora precisa dar liga. E essa liga a gente já viu que começou a ser formada. Então, muito positivo essa contratação. Eu Lembrar que também acho que o Goiás faz uma boa contratação, sabe? É um jogador vencedor na Série B, jogador acostumado a esse padrão de time, né? Não é aquele cara que vai conhecer agora, que quer uma pressão, um time de Série B, alguma coisa assim, pressão por acesso. Então, achei que o Goiás achou um bom nome no mercado. É um craque, é um jogador diferenciado? Não é, mas é um jogador competitivo para a Série B, é um jogador que hoje chega ao Goiás, por exemplo, com status de titular. Lógico que pode chegar e não ser titular. Às vezes o Lucas surpreende, outro jogador surpreende, mas ele chega com status de titular, pelo menos na minha visão, né? Porque por conta de tudo que ele conseguiu fazer lá no Cruzeiro, onde ele era titular, que ele conseguiu fazer no Vitória, onde ele foi titular, do que ele fez no Curitiba, onde ele também foi titular. Não é aquele cara reserva que está procurando uma situação, fazer uma coisa que ele nunca fez na vida. O Goiás Gerli, quer que ele faça em 26 o que ele fez em 25, que não está tão longe. Então não é aquele cara para dar reviravolta na carreira, não é cara que está subindo a carreira e você imagina que vai continuar subindo, não. É um jogador que, se ele mantiver o nível de atuação dele do ano passado, o Goiás já está satisfeito. Eu imagino, já é um como cara que vai você, ajudar o Goiás. Então, como você disse, esse é o lado, né? Assim, que é até um tipo de contratação raro para o futebol goiano. O futebol goiano contrata poucos jogadores com esse perfil. Normalmente a gente traz ou o emergente, que a gente descobre, traz, a gente é todo mundo, os clubes, são os clubes daqui. Ou traz aquele que já viveu um bom momento e está em baixa, e você projeta em quem sabe ele viveu um bom momento de novo. Então eu vejo o Felipe Machado fugindo um pouco desse perfil. É um cara que o Goiás traz com a intenção de que ele mantenha o que ele conseguiu fazer em 2025 pela equipe do Coritiba, além de ser uma posição carente do Goiás. Nitidamente, esta é uma posição carente para a equipe do Goiás e precisa de fato realmente se reforçar. Então, para mim, o Michel deu uma boa tacada. Dentro da realidade financeira do Goiás, dentro da realidade de calendário que o Goiás tem para esse ano, eu acho o Felipe Machado um cara realmente interessante. É, vocês imaginam, assim, o Daniel chega, né, e ele monta um time com a marcação alta, um time com posse de bola, um time muito fora das características do Goiás recente. Você imagina, Carlão, que essa vai ser uma tônica do Goiás nessa temporada de 2026? eu imagino. A gente esperava, a gente ainda falou isso, né? Eu esperava um time diferente nesse quesito aí, que partisse para cima, que jogasse bola, que agredisse mais o seu adversário e não fosse tão reativo como era o Goiás do ano passado, né? Só para acrescentar, Felipe Martins jogou 34 partidas ano passado. 34 partidas, uma ótima média, você ainda falou isso ontem. Então eu espero com o Daniel Paulista ver o time para cima, ver o time marcando em linha alta, pelo menos até começar aí o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele vai levar essa característica aí para depois do Campeonato Goiano. E E o time você, vai ser montado para isso. você também acredita que o Daniel vai manter esse padrão de time? É um time que tenta jogar, um time que tenta marcar alto, por exemplo. Ele tem dois desafios fora de casa agora. É a hora dele testar, dele realmente mostrar para o torcedor que a sua filosofia de fato é essa, né? Pelo menos estadualmente falando. Vai, Gerli, eu acredito que sim. É a característica do Daniel Paulista na carreira, de deixar os times mais leves, ofensivos. E deu para perceber até durante o jogo ontem, ele dando liberdade aos jogadores da função.
de aplicarem. Por exemplo, ano passado nós vimos muitos pontas presos na marcação. Já contra o Goiatuba, os pontas completamente soltos, e até um pouco o Lourenço pisando muito na área, o Lucas, que marcou o gol, se aproximando do ataque. O Pedrinho teve a atuação que teve, na minha opinião, pela liberdade que ele encontrou, que o Daniel proporcionou para ele. Tanto é que o Pedrinho ia para o mano a mano, buscava jogo, tinha liberdade, sem ficar muito preocupado em recompor, etc. E acho que essa vai ser o delineado da temporada. Mas equivale, como eu falei, quando chegar um adversário que oferece mais risco, esse time tão ofensivo pode não estar tão pronto para segurar o rojão ali atrás. Mas creio que o Daniel Paulista também não é inocente. Ninguém conquista o que ele conquistou sendo inocente. Já no clássico contra o Atlético, que nós vamos ver, esse time tão intenso por 90 minutos é o que pode esperar para a temporada, ou vai dar uma segurada, não vai colocar as linhas tão altas, o ponta não vai ter toda essa liberdade, vai ter que segurar um pouquinho. Mas que o time será ofensivo, isso para mim o martelo está batido, não tem dúvidas. Agora resta saber o quanto será. Com certeza o Daniel vai buscar um time que tem equilíbrio, né? É claro, assim, você sem a bola, você tem que ter capacidade de roubar a bola, capacidade de evitar a criação do adversário, mas você tem a filosofia de tentar jogar, né? Eu acho que esse que é o principal ponto. É o Daniel conseguir incutir essa filosofia de voltar fazer o Goiás a jogar. E esse jogo lá de Catalão, acho que já é um teste interessante, até por ser um jogo fora de casa, num outro estádio, num outro gramado. E no domingo, um teste ainda mais pesado para o Daniel e para a sua filosofia, para ver até que ponto ela realmente é sólida e até que ponto ela tem força para levar o Goiás a caminhos melhores.